Olá, alunos! Nesta aula de hoje, nós vamos fazer uma passagem, vamos fazer uma transição da teoria para a prática. Ou seja, em vez de ficar na discussão de conceitos básicos para análise do discurso, de conceitos relevantes para análise do discurso, nós vamos trabalhar com a aplicação desses conceitos. Então, nós vamos ter como tema da aula um exemplo de análise do discurso. O que eu quero mostrar nessa aula é como é possível, quer dizer, vamos trabalhar com uma aplicação possível de alguns conceitos desenvolvidos pela análise do discurso e uma observação de discursos efetivamente produzidos em que esses conceitos sejam aplicados, em que eles sejam relevantes. O exemplo que eu escolhi para a discussão é um trabalho elaborado pela linguista Lígia Negri. Esse trabalho foi apresentado num congresso da Universidade Federal do Paraná, um congresso chamado Antigos e Modernos, que aconteceu em novembro de 2008. O título do trabalho é A Determinação Recíproca entre Etos e Patos Discursivo, ou uns e outros. Bom, vamos falar um pouco sobre a análise desenvolvida por Negri nesse trabalho. Ela trata da questão da construção da identidade do gaúcho, a partir de uma comparação entre três discursos que tematizam a questão da identidade do gaúcho. A partir dessa discussão sobre a identidade do gaúcho, ela vai utilizar uma série de conceitos desenvolvidos pela análise do discurso. Vamos ver inicialmente qual é o tema desse estudo e quais são os objetivos da autora. Um estudo da identidade do gaúcho a partir de três representações. Objetivo do estudo: mostrar como as imagens que o autor projeta de si mesmo, o ethos, e dos interlocutores, o patos, são constituídas a partir de uma determinação recíproca. Para o desenvolvimento desse estudo, três conceitos vão ser fundamentais. Em primeiro lugar, o conceito de construção de identidade, que vai ser desenvolvido ao longo do artigo. Em segundo lugar, os conceitos de ethos e de patos, que a gente vai ver também de que se trata, e que correspondem aos conceitos de jogos desenvolvidos a partir do jogo de imagens do Péchet, ou que já estão presentes no conceito de jogo de imagens do Péchet. Vamos, então, tratar desse tópico, né? As imagens ou representações de si e do outro no discurso. No esquema formulado pelo Péchet para a representação do jogo de imagens, estão presentes as imagens que o autor tem e projeta de si mesmo, as imagens que ele tem e projeta do outro. E, da mesma forma, no processo de interpretação, a imagem que o interlocutor tem de si mesmo e a imagem que o interlocutor tem do outro. Da mesma forma, tanto o autor quanto o destinatário, quanto o interlocutor, teriam imagens do referente, do tema do discurso. Essas imagens esse jogo de imagens foi formulado por Péchet na década de 1960, mas, na verdade, essa ideia de que o discurso projeta uma imagem do autor e se constrói a partir de uma imagem do interlocutor é bastante antiga. Isso já está presente na retórica do Aristóteles a partir de duas noções chaves, que são a noção de ethos, que seria a imagem do autor, e de patos, que é a imagem do destinatário, do interlocutor. Vamos ver, então, como Aristóteles formula essas duas noções.
Há 3 coisas que inspiram confiança no orador. São o bom senso, a prudência, a sabedoria prática e a virtude, a benevolência. Os oradores podem afastar-se da verdade por todas essas razões ou por uma dentre elas. Esta citação de Aristóteles coloca em foco a questão do ethos, ou seja, a questão da imagem de si projetada no discurso. O Aristóteles vai além da formulação do conceito de ethos nesse trecho. Ele procura já fazer uma classificação ou um levantamento de quais são os tipos de ethos que são eficientes, digamos assim. Então, qual é a imagem que o autor passa a partir do seu discurso? Ele pode inspirar confiança pelo fato de passar uma imagem do indivíduo ponderado, do indivíduo prudente. Ele pode também inspirar confiança pelo fato de se mostrar como o indivíduo honesto, o indivíduo que se impõe por suas virtudes. Uma outra forma do autor conseguir a adesão do seu interlocutor seria o que é chamado de benevolência, ou seja, há um destaque no discurso das qualidades, das semelhanças entre ele e o seu interlocutor. E esse destaque das características do interlocutor é que fazem com que haja a adesão. Esta formulação de Aristóteles é comentada pelo José Luiz Fiorin em um artigo em que ele discute a questão do ethos e do pathos e incorpora essas noções à análise do discurso moderna. Vamos ver, então, um pequeno trecho do trabalho do Fiorin. Esse passo da obra do Estagirita deve ser lido, como nos mostram os comentadores, como uma descrição do ethos do orador. Um orador inspira confiança se seus argumentos são razoáveis, ponderados, se ele argumenta com honestidade e sinceridade, se ele é solidário e amável com o auditório. O autor destaca aí, ponderação, honestidade, amabilidade, quer dizer, seriam características que podem estar presentes ou serem projetadas a partir do discurso e que podem ter um efeito de confiança em relação do destinatário quando recebe esse discurso. Bom, essas formulações procuram mostrar o conceito de ethos e o conceito de pathos, ou seja, a imagem de si e a imagem do outro. Esses conceitos são mobilizados por Ligia Negri no seu estudo para estudar os discursos, ou um conjunto de discursos que tem como tema a questão da identidade do gaúcho. Por que trabalhar com a identidade do gaúcho? É uma das identidades mais reconhecidas, mais claramente reconhecidas aqui no Brasil. Se nós pensarmos em quais são as identidades regionais mais claramente identificadas no Brasil, você vai ter certamente um baiano, um carioca, um gaúcho. Você vai ter algumas dessas identidades sendo utilizadas frequentemente nas mais diversas situações. Essa construção de identidades se dá, em geral, a partir da construção de estereótipos, ou seja, a partir de uma visão simplificada, de certa forma caricaturada, que toma algumas características como se fossem as representativas de um grupo como um todo. Se nós pensarmos nessa construção da identidade, a construção da identidade é alguma coisa
é extremamente complexa, né? E vai envolver elementos ideológicos, elementos psicológicos, elementos sociais. Então, não é uma coisa tão simples. Mas a formulação da identidade, a concepção das identidades dos diversos grupos, tal como circula socialmente, em geral é visto dessa maneira estereotipada. Para pensar sobre essa formação estereotipada das identidades, vamos ver como isso é definido pelo analista do discurso Círio Pocente. O estereótipo deve ser concebido como social, imaginário e construído, e se caracteriza por ser uma redução, frequentemente negativa, eventualmente um simulacro. O Círio Pocente chama atenção para o fato de que essas representações estereotipadas, que refletem a identidade dos grupos, muitas vezes não correspondem à representação que o grupo tem de si mesmo. Nesse caso, nós teríamos uma outra forma do estereótipo, que é o simulacro, ou seja, aquela representação construída pelo outro e que desfaz, que não corresponde à representação que o próprio grupo tem de si mesma. Em geral, o simulacro tem um efeito, é uma representação negativa. Na maioria dos casos, é uma representação negativa. Bom, a representação estereotipada tem uma certa importância. Ela tem uma importância sobre as próprias pessoas que são representadas desta forma estereotipada. Vamos ver um quadro sobre essa questão. Uma pesquisa publicada pela revista Scientific American mostra que os estereótipos são capazes de influenciar o fracasso ou o sucesso nas atividades da vida. Assim, por exemplo, mulheres asiáticas que fizeram testes de matemática obtiveram melhor desempenho ao serem lembradas de suas origens asiáticas, reforçando o estereótipo de que os asiáticos são melhores nessa área. Por outro lado, ao terem o reforço do estereótipo de que mulheres são piores que os homens em relação aos números, o rendimento delas caiu. A pesquisa mostra que não estamos fadados a ser vítimas de estereótipos opressivos, mas que podemos aprender a usar os estereótipos como ferramentas de nossa liberação. Esse quadro mostra que as pessoas não permanecem imunes aos estereótipos que são divulgados sobre o grupo com que essas pessoas se identificam. Vamos, então, entrar mais diretamente nos discursos que são analisados pela Ligia Negri. A primeira representação da identidade do gaúcho seria essa representação que se dá a partir do discurso separatista. Então, o primeiro tema seria essa primeira representação da identidade do gaúcho, o discurso separatista. Vamos já anunciar o conjunto das três, né? A primeira identidade que a autora analisa, que nós vamos focalizar aqui, é esta representação do gaúcho que aparece nos discursos do Ayrton Marx, que foi aquele gaúcho que propôs a criação da República do Pampa, que propôs a separação do sul do Brasil em relação ao resto do país. A segunda representação da identidade do gaúcho vai ser apresentada a partir de trabalhos do Círio Pocente, que estuda há bastante tempo a questão várias questões relacionadas às piadas. Ele tem um trabalho em que ele focaliza especificamente as piadas de gaúcho e mostra qual é a identidade do gaúcho que aparece nessas piadas. A terceira construção da identidade gaúcha, a terceira discussão sobre a identidade gaúcha que nós vamos abordar,
foi elaborada pelo escritor e compositor Victor Ramil no seu manifesto estético, que é a estética do frio. Para começar, vamos ver um trecho do discurso separatista de Ayrton Marx. Sabemos que durante dezenas de anos nós alimentamos grande parte do Brasil. Mas o governo, ao invés de reconhecer esse fato, prefere fazer obras e investimentos em regiões cujos povos não possuem um mínimo de tradição em trabalhar e de pensar um pouco mais. São, em sua enorme maioria, simples predadores, destruidores da natureza, e por si nada fazem ou pouco produzem. Com raras exceções, paira o espectro da preguiça, da falta de vontade em grande parte do Brasil. Nesse trecho do Ayrton Marx, é possível perceber a construção de duas representações de identidade, ou seja, a representação de si e a representação do outro. A representação de si, a representação com que o Ayrton Marx se identifica, seria a representação do gaúcho. O gaúcho é representado aí como aquele indivíduo que é honesto, que é trabalhador, que é dedicado, cheio de virtudes. O gaúcho é mostrado como aquele indivíduo que trabalha incessantemente para alimentar o resto do Brasil. De forma complementar, o Brasil, o restante do Brasil, é apresentado em bloco, sem nenhuma distinção regional, e se atribui aos demais brasileiros todos os defeitos possíveis. Os demais brasileiros são parasitas, não se empenham na produção, eles só exploram a produção, aquilo que os gaúchos produzem. Então, a gente tem aí uma construção do ethos e do pathos de uma forma complementar, né? Por um lado, você tem o gaúcho como aquele indivíduo cheio de virtudes e o outro, né, aquele a quem ele se opõe, que é o brasileiro, em geral, que é cheio de defeitos. Vejamos como a representação do gaúcho é diferenciada, tem um outro aspecto, num outro trecho também do Ayrton Marx. Nossas famílias deverão conduzir-se dentro de uma harmonia invejável, sem brigas ou discussões, sem queixas e incompreensões descabidas. Nossos chefes de família deverão abandonar certas condutas ou certas práticas que só têm prejudicado e até destruído nossa gente. Nossos jovens devem se desenvolver sadios, fortes e com uma grande vontade de contribuir na formação intelectual do povo do Pampa. Todos devem adotar bons modos e abandonar aqueles que só os prendem às práticas impuras e que os conduzem a uma perdição total. Devem deixar de só pensar em sexo, em malícias, sacanagens, drogas, mentiras e fofocas. Que nesse outro trecho do Ayrton Marx, os gaúchos já não são mostrados mais como aquele grupo que tem todas as virtudes, em oposição aos brasileiros que têm todos os defeitos. Neste caso, o autor busca uma empatia com o seu interlocutor, com seus iguais, mostrando que ele reconhece que os gaúchos têm todo um conjunto de comportamentos indesejados, né? Mas ele procura levar esses seus iguais a se identificarem com essa imagem idealizada do gaúcho que ele apresenta no seu discurso. É como se dissesse, olha, eu sei que vocês têm um monte de defeitos, eu sei que nós gaúchos temos um monte de defeitos, mas nós podemos acabar com esses defeitos e ser, na realidade, aquilo que a gente
poderia ter numa representação idealizada. Ou seja, aproximar a imagem real da imagem ideal. Vamos então passar a uma segunda representação da identidade do gaúcho. Então vamos passar a segunda imagem do gaúcho, o personagem das piadas. Essa discussão, como nós já apresentamos, essa análise, como nós já apresentamos, foi formulada por Círio Pocente. O Círio Pocente trabalha com a identidade que aparece na representação em piadas a partir da noção de simulacro. Ou seja, você tem uma identidade estereotipada, que pode ser assumida pelo grupo, mas você tem também uma inversão desta identidade, uma representação invertida dessa identidade, que aparece no discurso humorístico. Essa representação que aparece no discurso humorístico seria a manifestação de todo um discurso subterrâneo, de um discurso interdito, que só aparece em situações em que há preocupação, em que há o objetivo de criar o efeito humorístico, de rir da identidade do outro, de rir da representação do outro. No caso da representação humorística do gaúcho, da representação do gaúcho que vai estar nas piadas de gaúcho, existe uma característica aí que é recorrente e que tem a ver exatamente com esse simulacro do estereótipo aceito do gaúcho. A figura estereotipada do gaúcho sempre destaca a virilidade do gaúcho, né? Sempre é aquela representação do gaúcho como valente, como viril, com toda uma representação ligada a uma forma machista, uma representação machista. Nas representações que aparecem na piada, há toda uma inversão dessa identidade. Então, você tem um estereótipo se contrapondo a outro estereótipo. Então, o gaúcho personagem das piadas sempre está entre os dois polos, né? O polo dos sinais de virilidade e o polo dos sinais de homossexualismo. Vamos, então, falar um pouco da terceira imagem do gaúcho, que é a imagem representada pelo Vítor Ramil na Estética do Frio. Nós vamos trabalhar um pouco mais com essa representação, uma vez que ela coloca em evidência mais claramente essa questão da oposição entre a representação de si, o ethos, e do outro, o pathos, como elementos que se combinam, que estão sempre em choque, né? Sempre em confronto para a construção das identidades. Bom, essa apresentação da identidade dos gaúchos feita por Vítor Ramil faz parte de uma obra, Nós, os Gaúchos, que é uma coletânea. Dentro dessa coletânea, publicada em 1992, o Vítor Ramil é responsável especificamente por um artigo, por um capítulo, que seria a estética do frio. Esse mesmo nome, Estética do Frio, vai ser também o título de um disco que ele lança depois. Bom, para a gente ver como o Vítor Ramil, que é compositor e escritor, como ele pensa, como ele apresenta os elementos para a construção da identidade do gaúcho, para o reconhecimento de uma certa identidade do gaúcho, nós vamos ouvir um trecho desse seu trabalho, A Estética do Frio.
Estou em outro junho. Estou no meu apartamento, em Copacabana, Rio de Janeiro, de calção e chinelos assistindo ao Jornal Nacional na TV. Assisto uma matéria sobre uma festa popular na Bahia. As imagens. Um trio elétrico sobre um caminhão arrastando milhares de pessoas, seminuas, pulando, suando, bebendo e cantando sob um sol furioso. Eu não consigo me imaginar atrás daquele trio elétrico. Não consigo me sentir próximo do espírito daquela festa. Embora esteja igualmente seminu e com calor, e a notícia seja apresentada num tom de normalidade, como se aquilo fizesse parte do meu dia a dia. Esse primeiro trecho do Victor Ramil mostra como ele constrói a sua identidade. Para ele construir essa representação do gaúcho, ele começa refletindo sobre a representação do outro. Ou, voltando às expressões que nós chamamos a atenção lá no início, de etos e patos, o Victor Ramil começa com essa representação do patos, quer dizer, do outro. Bom, essa representação do outro, para ele, aparece a partir do quê? A partir das imagens que a TV Globo mostra do Brasil. Ele mostra como a TV Globo aponta assim, com maior naturalidade, como características do Brasil, o trio elétrico, as pessoas dançando atrás do trio elétrico. E ele, diante daquelas imagens, vai se sentir como alguém que não se identifica com este outro, ou seja, alguém que não se identifica com essa imagem do brasileiro. Vamos ver um outro trecho para mostrar como o mesmo canal, né, a TV Globo, mostra o outro lado, mostra a imagem do povo gaúcho. Assisto a seguir uma matéria sobre a chegada do frio no sul. Vejo o Rio Grande do Sul, vejo campos cobertos pela geada na luz branca da manhã, vejo crianças escrevendo com o dedo nos vidros dos carros, vejo homens de pala andando de bicicleta, vejo águas congeladas, vejo gente esfregando as mãos, gente de nariz vermelho, vejo a expectativa de neve na serra, vejo o chimarrão fumegando. Seminu e com calor, reconheço imediatamente aquele universo como meu, mas as imagens agora são apresentadas num tom de anormalidade, de curiosidade, de quase incredulidade, como se estivessem chegado de outro país. Fala-se em clima europeu, o que faz com que eu me sinta estranhamente isolado, mais do que fisicamente distante. Tenho a incômoda sensação de estar no exílio e ver, ao mesmo tempo, o Rio Grande do Sul de perto, por dentro e além das imagens. Percebo então quanto me sinto separado do Brasil. Nesse segundo trecho, dá para a gente destacar que o Victor Ramil toma consciência da forma como os brasileiros representam o Rio Grande do Sul, quer dizer, da construção da imagem do gaúcho pelos brasileiros. O interessante são os elementos que ele destaca aí. Nessa representação, os gaúchos são identificados com estrangeiros. É aquele povo que tem o clima estrangeiro, que convive com um clima que não o identifica com o resto do Brasil. Além do clima, ele mostra que sempre que a televisão apresenta algo relativo ao Rio Grande do Sul, isso é mostrado sempre como algo diferente, como algo folclórico. Então, ele vai mostrar que esses elementos que ele capta nas representações que estão na mídia já mostram que essa diferença entre Rio Grande do Sul e o restante do Brasil é algo que é bastante forte, para os brasileiros também, não apenas para ele, mas ele toma consciência disso ao ver essas oposições, ao ver essas diferenças. Vamos ver como o Victor Ramil chama atenção para a conclusão a que ele chega
a partir da forma como a imprensa mostra os dois tipos de brasileiros, digamos assim, mostra os gaúchos em relação ao restante do Brasil. Por que não soar normal? Se somos brasileiros, se estamos fisicamente ligados ao Brasil, se fazemos parte da cultura nacional, será que estamos fadados a que toda e qualquer expressão nossa soe sempre folclórica? Nesse trecho do Vítor Ramil, fica claro uma questão básica da construção da identidade entre diversos grupos sociais, né? Ele mostra que a construção da identidade se dá a partir de uma redução, a partir de clichês, de estereótipos, de uma forma extremamente reducionista. E esse reducionismo se dá de parte a parte, tanto se dá do gaúcho em relação ao brasileiro, quanto do brasileiro em relação ao gaúcho, aí nesse caso. E, como consequência, o Vítor Ramil vai formular todo o seu conceito de estética, vai formular toda a sua proposta de trabalho criativo. Nessa proposta de trabalho criativo, o que é que ele quer fazer? Ele quer recuperar as suas raízes gaúchas sem ceder ao reducionismo e ao clichê. A gente pode ver de uma forma bastante sintética alguns elementos dessa proposta estética dele a partir de uma das músicas que ele faz, que ele grava depois, que é a Milonga de Sete Cidades. Vamos ouvir. Fiz a milonga em 7 cidades, rigor, profundidade, clareza, em concisão, pureza, leveza e melancolia. Milonga é feita solta no tempo, jamais milonga solta no espaço. 7 cidades frias são sua morada. Em clareza o pampa infinito e exato me fez andar. Em rigor eu me entreguei aos caminhos mais sutis. Em profundidade a minha alma eu encontrei e me vi em mim. Nesta música, o Vítor Ramil vai mostrar a sua recusa aos clichês e aos estereótipos. Ele mostra a sua vontade de recuperar as raízes gaúchas, tanto que a sua música é uma milonga, ritmo gaúcho, tipo de música que retoma a tradição gaúcha. Depois, pela imagem das 7 cidades, ele vai mostrar que ele não vai trabalhar de forma reducionista. Ele está preocupado com o rigor, a clareza, a leveza, a melancolia. Ele está preocupado com uma série de características que ele quer recuperar para a sua produção artística. E o mais interessante é o seguinte, ele vai, nesta música, mostrar toda uma busca de se encontrar, de construir a sua própria identidade. Então, ele vai dizer que, passando por todas aquelas características que ele quer que a sua obra tenha, ele vai conseguir se reconhecer, se ver como um gaúcho, sem essas representações estereotipadas que circulam sobre a identidade do gaúcho. Bom, só para finalizar, eu quero só retomar, né, o que nós fizemos nessa aula. A preocupação nessa aula foi de mostrar como é possível
buscar alguns conceitos dentro do corpo teórico da análise do discurso e refletir sobre discursos efetivamente produzidos a partir desse referencial teórico. Aí, no caso, tomamos como tema a questão da construção da identidade do gaúcho e tomamos como referencial teórico básico as noções de ethos e de pathos. Bom, para um aprofundamento do referencial teórico usado nesta aula, eu recomendo a leitura do livro Em Busca do Sentido, de José Luiz Fiorin. Dentro desse livro, interessam sobretudo 2 capítulos. Um em que ele trabalha com a questão do ethos do enunciador, o título é esse, e o outro em que ele trabalha com o pathos do enunciatário. São capítulos muito interessantes, a compreensão é muito simples e os exemplos que ele analisa são exemplos bem interessantes e que ilustram bem as questões que nós trabalhamos nessa aula. Bons estudos!